Prometo que esse é o último da série falando um monte de coisa sem entender nada do que tá falando. Mas eu preciso situar um pouquinho melhor o nada que eu falei do vídeo passado. Que eu tava dizendo que a gente não lida bem com coisas que a gente não consegue palpar, né? Com esse imperceptível, assim. Então a gente cria o ser, a gente cria a coisa, né? Seja que coisa é essa, seja lá de que coisa que estamos falando, né? E aí que entra a metafísica. Claro, né? Para eu dizer que eu crio alguma coisa que não seja palpável, eu estou falando do campo da crença. E, né, óbvio que eu estou falando da crença religiosa também, né? Mas não é só dela. É de tudo que a gente inventa em forma de fala, de discurso, né? Tudo que é do campo do que, assim, para aceitar isso, para poder discutir sobre isso, eu acredito em Deus, né? Fiquei um tempinho sem acreditar, hoje acredito de volta, né? Acredito em milagre, acredito em vida após a morte, o pacote completo. O que eu não quero, assim, o que é o trabalho filosófico, que eu acho que vale a pena todo ser humano fazer, é não transferir essa responsabilidade para as coisas do além, né? A gente, apesar de existir essa coisa, a gente não sabe o que ela é, a gente imagina, né? Porque um foi dizendo para o outro, então a gente tem a nossa crença, cada um a sua, sobre essa coisa intocável, né? Imperceptível, inefável, que é infalável, né? Tem coisas que a gente simplesmente não consegue alcançar, né? E a gente representa elas, né? A metafísica, a religião são representações humanas dessa coisa que não se alcança. Daí, claro que pode existir uma crítica dizendo não, mas não é assim. Ela é algo que veio, né, do divino, que se manifesta, a gente enxerga, a gente sente, né? Sei lá, o espiritismo é os espíritos, o catolicismo é essa questão do amor, do pecado, né? Essas coisas, pode ser dito que elas são do além terra, assim, né? São leis divinas, né? Mas para esse diálogo acontecer, é óbvio que a gente tem que criticar isso e partir do que a gente inventa disso, né? E não só da religião, dá para falar de política, de qualquer coisa que é invenção da palavra pela palavra, né? Palavra no sentido de língua, de fala, de raciocínio, de diálogo, né, entre as pessoas. E criação de tudo isso que não é uma pedra, um papel, uma tesoura, a água, a terra, né? Que não é possível de ser percebido pelo tato, pelo olfato, pelos órgãos dos sentidos. Então, a gente precisa produzir um ser, né? Esse ser, esse ente, né? O Heidegger chama de ente. A grande confusão é a gente tomar o ser pelo ente. A gente consegue alcançar o ente, que é isso, criar entidades, né? Botar corpo nas coisas, botar corpo na linguagem. Mas o que é, na verdade, é inalcançável. O que a coisa realmente é inalcançável, porque a gente só tem a nossa representação, né? A nossa sensibilidade de alcançar o mundo pelos nossos sentidos e a nossa inteligência, né? Então a gente não tem algo mais que isso, né? Então a gente parte de que aquilo que a gente está acreditando, está vendo, está sentindo, está concordando, está falando, está aprendendo, é a verdade, né? E porque no momento que tu cria essa verdade, tu cria essa entidade, essa entidade é alguma coisa, é um pensamento, né? É uma ideia, né? Mas ela pode deixar de ser a qualquer momento. Basta desacreditar disso, basta conversar com outra pessoa que não compartilha disso, né? Esse é o mundo que a gente vive, né? Que é tão difícil, né? Da gente ouvir pessoas e conversar com pessoas que não compartilham das nossas crenças, né? Da mesma crença que a gente, da mesma opinião, né? O Marco Aurélio já dizia, né? Tudo é questão de opinião. Ela pode ser comprovável ou não, mas tudo é opinião. E divergente ou não, mas tudo é opinião e respeitável por ser opinião, né? Então, eu só quis pontuar isso, né? O nada, todo mundo tem a noção do nada. Estava discutindo com a Déia, com a minha mulher, e a gente, né, eu assimilei melhor depois com a conversa com ela. Não tem como saber do nada, né? Mas a gente criou um corpo pro nada, e criou essa palavra, nada. O que é o nada? É nada, né? É isso que o Heidegger dizia, né? E dentro do nada é isso, tem
talvez a gente tenha que estabelecer uma outra entidade dentro desse nada, que vários já fizeram, né, que a gente precisa fazer, é o que a psicanálise faz, é o que o Lacan fez, que é atribuir um não conhecer para as coisas, né? Tem uma parte de tudo que a gente conhece, tem uma parte que a gente não conhece, né? A ciência vive disso, né, de descobrir coisas desconhecidas. E o primeiro cara, por isso que ele era o cara, e talvez sempre vai ser, quando ele falou, só sei que nada sei, que foi Sócrates. E essa, assim, tipo, um ar de humildade meio hipócrita, assim, né? Pois o maior filósofo de todos os tempos foi o maior filósofo, porque a frase sublime dele é essa: só sei que nada sei. Mas é esse que é o legal, não é só a humildade, né? É a humildade verdadeira, é a gente ter noção de que, apesar de dominar tudo, todo o discurso, todo conhecimento técnico, que é esse que é a outra crítica do Heidegger, né? A gente aprendeu a lidar com o conhecimento de forma instrumental, né? Tem que ser útil para alguma coisa, tem que servir para alguma coisa, né? E isso é um paradigma que a gente criou, né? Mas a coisa, ela pode ser ela mesma sem ser útil para nada, né? E nem por isso ela tem menos valor. Olha como eu preciso da utilidade até para dar o conceito do que não é útil, né? Então, ter valor ou não ter valor, essas coisas formaram a nossa razão, né? E elas são coisas, assim como nada, são entidades da produção de pensamento, né? Da produção de conceitos, da produção de sentido, da produção de alguma coisa, né? De dar nome para coisa. Qual coisa? Essa coisa que está sendo dado nome. E daqui a pouco tem algo mais. Só que a gente não tem condição de saber, né? E daí que entra a metafísica. E daí que não se pode dizer que só porque não acredita ou acredita que exista Deus ou não exista Deus. Por isso que é importante fazer o raciocínio partindo dessa lógica, né? Da lógica humana, assim, da lógica do que se consegue perceber no mundo fora da metafísica, né? Para poder fazer toda essa articulação, né? Independente de Deus ou não Deus. Eu não estou ofendendo Deus, né? Se existe essa inteligência incomensurável, assim, né? Talvez ajudou um pouco mais a se entender essa história toda aí. Mas vamos tentando, vamos seguindo. Vamos ver onde é que dá isso aí.